E aí, galerinha, excelente questão. O conhecimento do ser do humano glorificado e suas diferenças em relação aos anjos. É necessário você ponderar o vídeo anterior no qual nós celebramos esse estudo. Então, quando nós falamos sobre o conhecimento do humano glorificado, é extremamente preponderante evitar dois erros que sempre seduziram o pensamento cristão: o platonismo e o gnosticismo. Ambos ensinam que a matéria é um peso, uma prisão, uma limitação para o espírito. Mas o cristianismo não ensina isso. Segundo a fé bíblica, a matéria é criação de Deus, é boa e será glorificada. É justamente nesse ponto que começa a diferença entre o modo de conhecer dos anjos e o modo de conhecer do humano glorificado. Primeiro, nós precisamos lembrar que eu falei isso no vídeo anterior e até decorei um conceito breve, que o modo de conhecimento dos anjos é infuso. No instante em que Deus cria um anjo, ele já concede a esse anjo todo o conhecimento necessário para a sua missão. E apenas para essa missão, de certa forma. O anjo não aprende pelo processo, ele não cresce em sabedoria, não acumula experiências. Ele contempla de maneira imediata, direta e intuitiva aquilo que Deus infundiu em seu intelecto. Isso significa que os anjos não estudam, não investigam, não fazem descobertas e tampouco podem receber conhecimentos alheios de terceiros, de outros anjos. Não no sentido, pelo menos, humano, né? O que Deus deu para eles, eles sabem. E o que Deus não deu, eles simplesmente não têm como adquirir. Então, quando comparamos isso ao então humano glorificado, é necessário entender que o ser humano ele vai permanecer humano, mesmo depois da glorificação. Ele não vai se tornar um anjo. Ele não se torna energia pura. Essa que é a questão. Ele não perde sua identidade. O corpo glorificado é corpo, porém é transformado. Espiritual, no sentido paulino, completamente livre da corrupção, da decadência, da dor, de limitações. Ele não deixa de ser matéria. Ao contrário, ele torna-se matéria plenamente submissa ao espírito. E essa matéria glorificada não limita o conhecimento humano. Ela o potencializa. Na verdade, o que limita o nosso conhecimento hoje não é o fato de termos um corpo. O que nos limita é o pecado, que gera confusão interior, é a fragmentação da mente, a ansiedade, o cansaço, a mortalidade e todas as consequências da queda. Então, em outras palavras, não é a matéria que nos atrapalha. Na verdade, a matéria caída. Porque quando Deus ele ressuscita o ser humano, ele não vai retirar, ele não vai descartar a matéria. Pelo contrário, ele vai renovar, ele vai curar a matéria. Ele aperfeiçoa a matéria. E o corpo glorificado se torna um instrumento perfeito do espírito humano. Isso significa que o humano glorificado, ele continuará aprendendo, mas agora de uma forma completamente nova, isto é, sem erro, sem ignorância culpável, sem distração, sem dúvidas que nascem da escuridão interior, sem limitações emocionais e físicas. O conhecimento não será infuso como nos anjos, mas será um aprendizado continuamente crescente, constantemente expandindo pela contemplação de Deus e pela participação na nova criação. Ele não saberá tudo de uma vez, que isso pertence somente a Deus, mas saberá tudo de maneira
cristalina, precisa, sem obstáculos internos, sem o caos interior. E aqui surge uma questão interessante, que nós, seres humanos, nós conhecemos muitas coisas, não apenas na teoria, pelo conceito, mas pela experiência. Ora, um anjo, por exemplo, ele pode saber teoria, que é um prazer, de um gosto de um alimento, um prazer de um alimento ou da sexualidade, mas ele mesmo não experimenta diretamente. Já o ser humano, ele conhece o conceito, a teoria e a prática, né? A sensação, o afeto, memória corporal da experiência. Mas no estado glorificado, muitos desses prazeres corporais deixarão de existir, porque não haverá mais fome, não haverá mais sede, sexualidade também não vai mais existir. Então isso significa que o humano glorificado, ele será menos, porque ele não será energia pura, mas isso não fará também dele menos experiente. Não haverá perda, mas haverá transformação. Esses prazeres, na verdade, pertencem ao regime atual, né, da criação, marcado mais pela, como vai dizer Schopenhauer, necessidade, pela falta e pelo ciclo biológico. Mas no estado eterno, o ser humano ele não terá mais esses prazeres, mas ele receberá alegrias infinitamente maiores, muito mais profundas, muito mais intensas e muito mais plenas, ligadas diretamente à visão da glória de Deus e à experiência espiritual da nova criação. Em vez de prazeres efêmeros, pequenos, então nós receberemos prazeres permanentes e inexauríveis. Em vez de sensações produzidas por necessidade, teremos experiências produzidas por abundância. Então o humano glorificado ele continua experimentando, mas agora ele experimenta realidades superiores, mais altas. Por isso dizemos que o conhecimento humano glorificado é ao mesmo tempo intelectual, espiritual, afetivo e experiencial. Ele não se torna uma mente flutuante que sabe tudo de uma vez. Não, ele permanece um ser encarnado, porém glorificado, aprendendo eternamente, crescendo eternamente, descobrindo eternamente mais sobre Deus, mais sobre a sua criação restaurada. Seu progresso jamais esgotará a infinitude divina. Não se preocupe, você não vai se tornar onisciente. Nunca haverá um final para esse aprendizado, até porque não tem como. O que Deus criou é infinito e continua crescendo ainda. Então, se o anjo conhece de forma estática aquilo que Deus lhe deu, ele possui para sempre. O humano glorificado conhece de forma dinâmica, crescente e viva e mais profunda. O anjo é como uma chama que arde plenamente desde o primeiro instante. Já o humano glorificado é como uma chama que cresce e se intensifica e se expande eternamente, sem limites, sem cansaço, sem erro e sem escuridão. Assim, nós podemos concluir, e com clareza, com nitidez, que a matéria glorificada não limita o conhecimento humano, ela o amplia. O humano glorificado ele não será inferior ao anjo, nem igual ao anjo, mas diferente, um ser que conhece por participação, por contemplação e por conhecimento eterno. E particularmente, eu realmente prefiro muito mais essa ideia do que de um conhecimento inteiro, infuso, mas limitado a determinado propósito e sem graça nesse aspecto. Vou ter que interromper o vídeo aqui. Depois eu prossigo para atender uma ligação.